tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no início deste programa essencial. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Talvez você tenha pensado, por que muitas vezes eu tenho determinadas atitudes, não consigo entender bem o meu comportamento ou o comportamento de alguém que está ao meu redor. Muitas vezes nós nos achamos assim de difícil relacionamento. Quantas vezes tem pessoas assim que muitas vezes o lugar que ela está sempre tem atritos, tem divisão, e a pessoa não consegue entender o porquê. Alguns com temperamentos mais fortes, outras pessoas mais calmas. Por quê? Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre temperamentos controlados pelo Espírito. Como você reage diante de determinadas situações da sua vida? Você é calmo ou explosivo? É paciente ou ansioso? Afinal, qual o seu temperamento? Temperamento é o que torna cada um de nós pessoas extraordinárias. É o que dá a cada um de nós o sermos indivíduos. É o que realmente nos faz únicos. A pedra angular da filosofia de Sócrates diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. E esse autoconhecimento é necessário para que nós possamos saber do quem somos, como nós podemos e o que nós precisamos melhorar em nós mesmos. Nós vamos perceber que muitas vezes, assim como o apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 7, versículo 18 a 20, que diz assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo já percebia a luta que ele travava com ele próprio, muitas vezes deixando de fazer o que gostaria de fazer e fazendo aquilo que não gostaria. Nós sabemos que no dia a dia é assim que nós agimos, é assim que nós somos levados pelo ímpeto daquilo que nós somos, a fazermos o que nós não gostamos ou não queremos, e ainda mais, contristando o Espírito Santo que habita em nós. A palavra de Deus nos ensina que o nosso coração é templo do Espírito Santo. É como se nós fôssemos a sala de estar do Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que nós somos movidos pela carne, nós somos movidos a agirmos conforme esses ímpetos maus que temos, nós percebemos que nós estamos agindo contra a vontade de Deus na nossa vida. E é por isso que o programa de hoje tem esse propósito de aprendermos a ser conduzidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Para isso, nós precisamos entender bem qual a diferença de temperamento, caráter e personalidade. Temperamento, nós nascemos com ele. Herdamos de nossos pais, nossos avós, e também tem a influência da nossa nacionalidade, do sexo que temos e de várias outras situações. Então, ele nos faz ser quem somos. O caráter seria o nosso temperamento educado, burilado pela educação que nós recebemos na nossa infância e também pela cultura e pelos valores que nós recebemos. E a personalidade é aquilo que é o rosto que nós mostramos para o outro, que pode ou não ser verdadeiro. E hoje em dia nós percebemos que, infelizmente, as pessoas mostram uma face quando na realidade são outra. As pessoas dizem agir de uma determinada forma, quando na realidade, no oculto, agem de uma outra. Então, trocando em miúdo, o temperamento, nascemos com ele, herdamos de nossos pais. O caráter é o nosso eu, é quem nós somos de fato. E a personalidade é o rosto que nós mostramos para o próximo.
E nós somos impelidos a pensar que se o temperamento é algo com o qual eu nasci, eu então estou fadado a morrer com esse temperamento. Não, o temperamento pode e deve ser modificado pelo Espírito Santo. É muito importante entendermos também que este temperamento, ele dá a cada um de nós forças e fraquezas. Realmente, cada temperamento nos faz, como eu já disse, sermos únicos e, portanto, nós temos que ver o que ele nos traz de bom e de ruim. Nós precisamos entender também que existem 4 tipos básicos de temperamento. Nós não temos apenas um temperamento. Cada um de nós podemos ter 2 ou mais, mas sempre haverá um que será aquele predominante. Então, eu quero te convidar a ficar conosco nesse programa para que você possa se conhecer, olhar para dentro de você, percebendo as forças que esse temperamento te traz, o que de positivo o teu temperamento te dá, mas também olhando aquilo de ruim que muitas vezes você não entende e que você então vai entender que é o seu temperamento que te faz ser assim como você é, que me faz ser assim como eu sou. E nós vamos então entender como nós precisamos da ajuda de Deus, do Espírito Santo, para vencermos esse mal, essas tendências ao mal que existe dentro de nós. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí, a gente volta em seguida. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Momento Vida. A identidade da pessoa humana está impressa no próprio ser e é a lei da vida que aponta o caminho para a felicidade. São valores que não mudam com o tempo, não são relativos. Por exemplo, todos concordam que não é certo matar, roubar, enganar, praticar a corrupção. O bem está no respeito, na amizade, na sinceridade, no amor à família. Todos desejam viver a paz. Pense nisso. Leis sociais não devem ser contrárias à lei da vida. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Estamos de volta com o programa Essencial, hoje falando sobre temperamentos controlados pelo Espírito. Bem, você disse que tem 4 temperamentos, quais são eles? Vamos lá. Como eu estava dizendo no primeiro bloco, é muito importante nós percebermos que, apesar de haverem 4 temperamentos, nós temos um que vai ser predominante em nós. Então vai ser natural que você se identifique com mais de um, mas sempre haverá um que você vai perceber que domina na sua pessoa, em quem você é. E é muito importante entender de fato, porque no decorrer do programa nós vamos entendendo como o Espírito Santo de Deus deve agir na nossa vida a partir do momento que eu, a partir do autoconhecimento, vou dizer, essa é minha fraqueza. E nós devemos então encarar a nossa fraqueza como pecado, pecados que nos afastam de Deus, que nos faz realmente temos problema nos nossos relacionamentos com as pessoas também, e o Espírito Santo virá em auxílio. E nós vamos aprender como então trabalhar isso em nós. O primeiro temperamento, ele é o sanguíneo. O sanguíneo, ele é caracterizado por aquela pessoa extremamente alegre, extremamente otimista. O sanguíneo é uma pessoa sempre rodeada de amigos, é aquela pessoa que aonde chega, ele não deixa ninguém ficar quieto, ele mexe com um, ele mexe com o outro. Se ele está numa festa e ele percebe que tem uma pessoa que não está ali envolvida naquela festa, ele faz questão de trazer essa pessoa para o meio. Ele é divertido, gosta de contar piadas e é uma pessoa que também tem muita dificuldade, justamente por ser muito otimista, de viver muito presente, ele tem dificuldade de pensar no futuro. Então, normalmente, o sanguíneo é uma pessoa que tem dificuldade de guardar dinheiro,
É uma pessoa que tem grande dificuldade em concentração. Então, raramente um sanguíneo é muito bom aluno ou muito aplicado no estudo da palavra de Deus, porque a cabeça dele viaja, a cabeça dele vai longe. Mas o sanguíneo também é aquela pessoa que é capaz de viver como ninguém aquela palavra de Jesus que diz: regozijai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E por isso mesmo ele é capaz de ir de um pico a outro, né? Ele está aqui no momento triste, no lugar triste, ele está triste, está chorando, e ele acaba então saindo daquele ambiente e se encontrando pessoas que têm coisa alegre para contar, ele se alegra. Então, com o sanguíneo não tem muito tempo ruim não. Ele é uma pessoa que dificilmente vai ter uma depressão, porque ele não tem tempo para depressão. Ele é uma pessoa que está sempre de bem com a vida. E por causa dessa característica muito espontânea do sanguíneo, muitas vezes ele não percebe que ele domina muito a conversa, então ele acaba dentro de uma rodinha sendo aquele que mais fala. Ele também, muitas vezes por conta disso, acaba sendo muito egoísta, olhando muito para si próprio. É aquela pessoa que não é capaz de dizer não. Abraça todos os convites, diz sim para tudo que é convidado na igreja, mas sabe aquela pessoa que começa e não é capaz de terminar? Esse é o nosso amigo sanguíneo, ainda não controlado pelo Espírito Santo de Deus. Na área profissional, o sanguíneo normalmente se dá muito bem em áreas que necessitem de contato com pessoas. São excelentes vendedores, jornalistas, se dão muito bem também em hospitais, são bons enfermeiros, porque eles têm a capacidade de se colocar, essa empatia, né, de se colocar no que o outro está sentindo. Então, percebemos aí a grande necessidade de ter o seu ser rendido ao Espírito Santo de Deus. É um temperamento bastante rico, mas que tem muita necessidade de ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. O segundo temperamento é o temperamento mais rico de todos, é o temperamento melancólico. É um temperamento já bem mais retraído, mais voltado para o seu interior, abnegado, bem ao contrário do sanguíneo, que é muito extrovertido, ele é bem mais introvertido. Ele é muito desconfiado. Sabe aquela pessoa que quando tem uma rodinha conversando ali, logo pensa que estão falando de si. É uma pessoa extremamente desconfiada. Mas é uma pessoa que tem grande facilidade de concentração. Então, o melancólico é uma pessoa que tem vocação e facilidade para meditação, tanto que a maior parte dos santos que nós tiveram o temperamento melancólico, porque o temperamento contribuiu para isso. Eles são grandes admiradores das artes, tanto que grandes gênios da nossa arte moderna, eles foram e são melancólicos. O melancólico também é caracterizado por ser bastante calculista. É aquela pessoa que, ao analisar algo, ele é capaz de analisar todas as dificuldades de um projeto. Ele é capaz de analisar todas as dificuldades que ele vai ter para fazer o que quer que seja, o que faz com que muitas vezes ele não aceite ou que não comece projetos de medo de todas as dificuldades que ele vai enfrentar. O melancólico é alguém que tem poucos amigos, mas aqueles que tem, ele é profundamente fiel, porque o seu caráter profundamente exigente consigo mesmo, profundamente perfeccionista, não permite que ele pise na bola com esse amigo. É um temperamento rico, mas o Espírito Santo precisa trabalhar na vida do melancólico de uma forma muito especial, porque ele é o temperamento mais voltado para si mesmo. Portanto, ele tem grande facilidade para entrar em depressão, porque ele vira e mexe, acaba voltando-se para si mesmo e fica propenso a ter pena de si mesmo, e isso vai fazendo com que ele viva altos e baixos aí na sua vida. Na área profissional, ele é capaz de assumir pequenas e grandes responsabilidades, fazendo tudo com grande perfeição, com grande perfeccionismo.
Ele também trabalharia com perfeição em áreas financeiras, porque ele tem essa mente mais voltada para detalhe e mais calculista. O assunto está ficando gostoso, né? Talvez você já tenha se identificado aí com o sanguíneo, talvez você já tenha se identificado com o melancólico, mas no terceiro bloco a gente volta falando dos próximos 2 temperamentos para que a gente consiga então entender como eu preciso deixar o Espírito Santo agir na minha vida. Não saia daí. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Momento Vida. A identidade da pessoa humana está impressa no próprio ser e é a lei da vida que aponta o caminho para a felicidade. São valores que não mudam com o tempo, não são relativos. Por exemplo, todos concordam que não é certo matar, roubar, enganar, praticar a corrupção. O bem está no respeito, na amizade, na sinceridade, no amor à família. Todos desejam viver a paz. Pense nisso. Leis sociais não devem ser contrárias à lei da vida. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Mais uma vez estamos de volta com o programa Essencial. E que gostoso esse assunto que nós estamos abordando hoje. Você já se identificou? Você já descobriu qual o seu temperamento? Vamos continuar prestando atenção, quem sabe a gente descobre nesse finalzinho. Nós já falamos sobre o sanguíneo e já falamos sobre o melancólico. O terceiro temperamento, ele se chama colérico. O colérico é caracterizado por uma pessoa profundamente determinada, independente. Uma pessoa que ele olha para um projeto bem diferente do nosso amigo melancólico, ele não olha as dificuldades, ele só enxerga o objetivo. Inclusive, as dificuldades não o desanimam e sim o estimulam. E ele consegue sucesso onde muitos fracassam, não porque a ideia dele ou porque ele seja o melhor, mas porque ele não desiste nunca. É uma pessoa que é um líder nato, mas é um temperamento também com bastante fraquezas, principalmente por se tratar de alguém bastante interesseira ou cruel. Aquilo que ele busca, ele não hesita em passar por cima do que ele precisa, em pisar em cima de quem ele precisa, porque ele quer alcançar os seus objetivos. Decidido, autossuficiente, egoísta, e isso faz com que muitas vezes ele se torne uma pessoa pouco desejada no convívio social. Por ser essa pessoa tão decidida, talvez se o colérico não entregar a sua vida a Jesus logo cedo, logo na sua juventude ou quando criança, ele vai ter grande dificuldade em se entregar a Deus e ao Espírito Santo ao longo da sua vida, quando já mais idade avançada. Ele tem grande dificuldade de entender aquela frase de Jesus que diz: sem mim nada podeis fazer, porque ele é autossuficiente, ele acha que só ele se basta. Então nós percebemos que é um temperamento que precisa realmente se deixar moldar pelo Espírito Santo. Na área profissional, os coléricos normalmente são excelentes gerentes, coordenadores, líderes em geral, apesar de serem pessoas que não pedem desculpas e que muitas vezes não são capazes de ter sentimentos pelo que os outros passam. Então, nós vemos aí uma pessoa que realmente precisa se entregar ao Espírito Santo de Deus. E temos o quarto temperamento, que se chama fleumático. O fleumático se caracteriza já por uma pessoa que não quer se envolver muito com a vida, ele realmente já bastante tranquilo, bastante calmo, bastante frio também. Aquela pessoa que tanto faz se a água corre para baixo, se a água corre para cima, ele quer viver no mundinho dele,
ele quer viver ali no seu canto, morre de medo que alguém o convide para uma pastoral, que alguém dê a ele uma responsabilidade, porque ele da vida quer ser um espectador, ele não quer se envolver. Mas é uma pessoa bastante amável e o nosso amigo fleumático é uma pessoa que sente bem mais emoções do que é capaz de demonstrar. Então eu acredito que a essa altura você já tenha se identificado com algum desses 3 temperamentos e você percebeu que esses temperamentos realmente ele nos traz forças e nos traz fraquezas. Então, o que é o ideal? Que a gente possa, pelo poder do Espírito Santo, melhorar aquilo que nós temos de bom e realmente lutar contra aquilo que nós temos de ruim. Nós precisamos entender que o Espírito Santo quer nos conduzir a ser pessoas santas, pessoas melhores. E nós somos convidados a olhar para Jesus. Jesus foi alguém completamente controlado pelo Espírito Santo, que teve um caráter perfeito, um temperamento completamente controlado pelo Espírito Santo de Deus. É interessante percebermos que na palavra de Deus nos diz que Jesus inclusive se irou quando faziam da casa de Deus um lugar de comércio, mas Jesus teve ali uma santa ira. Então Jesus, uma pessoa completamente controlada pelo Espírito Santo de Deus, ele não era simplesmente um coitadinho, mas ele era alguém que sabia realmente controlar as suas emoções e fazer do seu temperamento um temperamento perfeito, que agradava a Deus. O tempo é muito pequeno e o assunto é muito denso, é muito grande. No próximo programa, nós vamos entender então quais são os frutos do Espírito Santo que nós vamos trabalhando em nossas vidas, que nós precisamos buscar. A palavra de Deus vai nos dizer, em Gálatas 5, quais são os frutos do Espírito que nós precisamos cultivar em nós. E essa é a receita para a cura de nossos defeitos, de nossas dificuldades, de nossas fraquezas. Nós vamos entender. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura e a temperança. No próximo programa, nós vamos desenvolver um pouco mais cada um desses frutos que serão remédio para cada uma das fraquezas que o nosso temperamento vai apresentar e nós poderemos então perceber como sermos pessoas guiadas pelo desejo, pela vontade de Deus. Então, eu te espero no próximo programa para que a gente possa concluir esse assunto. Deus abençoe você e toda a sua família. Apresente situações que te façam pensar em tudo abandonar. E mesmo que as lutas tentem hoje te impedir de seguir,